mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa. Olá, amigo ligado em 99.3 da Nova Onda FM. Está começando mais um episódio do podcast Isso que Importa. Uma saudação especial também a você que nos acompanha pelas nossas plataformas de áudio e vídeo. No programa de hoje nós recebemos uma convidada muito especial que eu já conheço há algum tempo e ela vai falar sobre o trabalho que ela desenvolve. Miriana Casagrande, seja bem-vinda ao podcast Isso que Importa. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite, desde já agradeço. E o tema de hoje, na verdade, é um tabu. Há muito tempo existe uma dificuldade de se falar isso, até mesmo dentro das famílias, entre os casais, entre mãe e filha, pai e filho. E no rádio, então, diga-se de passagem, também era um tabu muito grande. Mas hoje, o podcast Isso que Importa vai falar sobre sexo. Miriana, sexo é saúde? Com certeza. Inclusive, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, é um dos pilares para uma vida saudável, assim como lazer, família, trabalho. Então, a sexualidade é uma parte super importante dos seres humanos, porque a gente já nasce com a sexualidade e a gente desenvolve isso durante toda a nossa vida. Agora, Miriana, você está em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Eu gosto de puxar bem o interior. E como é que você decidiu se tornar uma terapeuta sexual? Como é que isso surgiu na sua vida? Porque não é fácil falar sobre sexo. Eu falei, né? Era um tabu. Falar sobre sexo dentro de casa, com a família. E, de repente, você virou terapeuta para falar sobre isso com as outras pessoas. Como é que foi isso? Então, na verdade, eu posso dizer que eu sou bem privilegiada, porque assim, eu sempre tive muita facilidade para conversar sobre isso na minha família, especialmente com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa que conversou abertamente sobre sexualidade, lógico, com as limitações do conhecimento que ela tinha na época, até porque, como você disse, quando eu era criança, faz tempo, os tabus eram maiores, com certeza, as pessoas tinham mais dificuldade de falar sobre isso, mas ainda assim, ela sempre falou comigo com naturalidade sobre o assunto, então, para mim, foi mais fácil. Sempre foi tido como algo natural. Depois, com o tempo, eu cresci, eu fiz faculdade de biologia, então, por ser bióloga também, na faculdade também era um assunto super normal. E depois, quando eu decidi abrir um sex shop, foi quando eu decidi estudar isso mais a fundo, porque eu entendi porque para mim até então era algo super comum, super tranquilo, todo mundo falava sobre isso, e foi aí que eu descobri que, na verdade, não era bem assim. Né? Na verdade, as pessoas tinham muitas dificuldades, então eu tive que estudar bastante para entender quais eram essas dificuldades e como que eu poderia ajudar de fato, porque somente os produtos não seriam suficientes para ajudar as pessoas. Então foi aí que eu fui estudar mais a fundo, fazer uma pós-graduação e aí, de fato, começar a atender as pessoas como terapeuta também. Aí você abriu um sex shop. Né? A princípio, era um sex shop físico ou já era virtual lá? Não, sempre foi virtual. Sempre foi Faz virtual. 8 anos que existe a loja. Mas aí no começo, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas no começo você chega com os produtos, você apresenta os produtos e aí você percebe que estava complicado das pessoas buscarem, elas tinham dificuldade, como é que foi isso? Na verdade, as pessoas sempre tiveram muita curiosidade. Então, sempre que a gente apresentava os produtos, era algo assim... Era motivo de riso, né? Porque as pessoas, quando ficam envergonhadas, geralmente dão risada, não sabem muito bem como reagir. Mas as pessoas queriam produtos para resolver problemas que os produtos não eram capazes. Por exemplo, a pessoa que não sente desejo, não sente vontade, não consegue se comunicar com a parceria sobre sexo, queria um produto para resolver isso. E não existe, né? As pessoas querem fórmulas mágicas, infelizmente não existe. Então, a gente teve que estudar a fundo para entender como ajudar essas pessoas, para muito além dos produtos, porque a sexualidade ela é muito mais complexa, né? Então a gente precisa de outras ferramentas para ajudar, além do que os produtos não vão alcançar, né? Então você viu, além do negócio da venda de produtos, né, eróticos, a conversar também com as pessoas, entender qual era a necessidade e falar, de repente esse aparelhinho aí não vai resolver. Com certeza. Que coisa interessante. E quais são os mitos mais comuns sobre sexualidade que você encontrou lá atrás e que encontra até hoje com essas pessoas? A sexualidade ela é permeada por mitos, né? Aliás, assim, a maioria das coisas que a gente aprende sobre sexo na vida, né? Não vou dizer educação sexual formal, porque a gente não tem, são coisas erradas e tabus e coisas que a gente vai aprendendo errado mesmo, né?
Mas eu acho que a coisa mais importante é acreditar que o sexo é algo natural e que tem que acontecer naturalmente no relacionamento. Porque como a gente faz parte do ser humano, então a pessoa fala assim, eu não preciso aprender isso, porque é algo que a gente... Instintivo. É instintivo, exatamente. Só que é uma coisa que eu sempre falo. Falar, andar, comer também é natural para o ser humano. Mas ainda assim a gente precisa aprender. Alguém ensina. Exatamente. Quando a gente é criança, a gente aprende, né? Se ninguém ensinar, a gente vai ter muito mais dificuldade. Então, com a sexualidade é a mesma coisa. Isso realmente é inerente ao ser humano. A gente nasce com ela e a gente vai desenvolvendo ela ao longo da nossa vida. Mas a gente precisa aprender, né? E onde aprender? Porque hoje em dia, né, assim, tem um monte de informações erradas. E na educação formal sobre isso a gente não tem. Então, essa é a grande dificuldade, né? Onde que a gente aprende do jeito certo, né? Esse é o meu trabalho na internet hoje, de ajudar as pessoas a compreenderem melhor a sexualidade, desmistificar esse monte de coisas que as pessoas acabam ficando com mais medo da sexualidade do que aproveitando as coisas boas que ela tem para oferecer. E como que a terapia sexual pode ajudar casais a melhorar a intimidade e até a comunicação entre eles? Especialmente a comunicação é o que a terapia vai trabalhar, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, na terapia de casal não tem nenhum toque envolvido, né? É uma conversa apenas. E na terapia, o que a gente mais trabalha, mais atende, são pessoas que têm qualquer dificuldade em relação à sexualidade. Então, como eu disse, às vezes é desvendando algum mito, algum tabu que a pessoa tenha. Então, às vezes, só uma psicoeducação já ajuda, né? Só de explicar para ela que aquilo que ela sente é normal, né? Que não tem nada de errado nisso, já ajuda a grande maioria das pessoas. Então, por isso que a maioria das pessoas, com uma sessão de terapia, já segue a vida tranquilamente, porque se sentem mais confortáveis, entende que aquilo que ele achava a vida inteira que era uma coisa super errada, aquilo que ele sentia, quando ele entende que é normal, faz parte, né? Muitas outras pessoas se sentem da mesma forma, a pessoa já encara a sexualidade de uma outra forma. E no relacionamento a mesma coisa, né? Pensa que vem duas pessoas com duas criações diferentes, então cada pessoa, né, os parceiros, cada um vem com uma criação familiar, religiosa, do meio social que ele vive. Cada um traz a sua bagagem de crenças, e crenças também sobre sexualidade. Então, quando as duas se unem, geralmente, assim, demora um tempo para poder encaixar as duas, né? Então, o nosso trabalho é justamente encontrar esse meio termo em que os dois consigam aproveitar a sexualidade da melhor forma. Na verdade, haver um entendimento ali. Eu gosto disso, você gosta daquilo, e vão conversando até chegarem a um denominador comum, mais ou menos isso. Isso, a gente vai facilitar esse caminho, né, de comunicação e de melhorar também os estímulos, né, melhorar as experiências, aumentar o repertório sexual. Muita gente tem um repertório muito rígido, então aquela pessoa que sempre faz a mesma coisa do mesmo jeito, especialmente em relacionamentos longos, não chega nem a ser rotina, porque assim, às vezes a vida inteira fez daquele jeito, porque aprendeu que aquele jeito é o único jeito possível. Então, a terapia sexual também ajuda a ver que existem outras possibilidades, outras formas de estímulo, de prazer e de comunicação sobre isso, especialmente. E essa terapia, ela é de casal, é individual, ou cada caso é um caso? Pode ser de casal, pode ser individual. Geralmente, a gente começa atendendo individual, porque geralmente é um dos parceiros que vem procurar. E aí, com o tempo, se os dois parceiros aderem, é sempre melhor, né? Eu falo, melhor dos dois mundos é sempre quando os dois vêm junto para a terapia, porque a gente consegue trabalhar o relacionamento como um todo. Tá. A pessoa é leiga, está ouvindo a gente pelo rádio agora, está acompanhando e fala, e deve estar pensando, será que eu estou precisando disso? Quais são os sinais que acontecem dentro de um relacionamento que mostra que a terapia pode ajudar a melhorar a vida sexual? Se você sente qualquer dificuldade em relação à sexualidade, sente que não está prazeroso como deveria ser, ou que é motivo de briga, ou que é motivo de frustração, já é um sinal de que a terapia pode ajudar. Então, não precisa ser não precisa ter uma disfunção sexual, não precisa ter uma grande questão acontecendo. Inclusive, até pessoas que estão na rotina e querem trazer mais novidades para o relacionamento, a terapia também pode ajudar. Na verdade, a palavra que você colocou aí é prazeroso. Tem que ter prazer. Tem que ter prazer. Se não tiver... Sexo tem tudo a ver com prazer. Todo que envolve... Qualquer outra coisa que esteja relacionado com o sexo que não seja prazer,
significa que tem alguma coisa que pode ser ajustada e pode ser melhorada. Tem uma música da Rita Lee que toca muito aqui na Nova Onda. Ela diz muitas verdades. Com certeza. Bom, depois no final a gente pode até colocar um trecho, né, produção? Pode até colocar um trecho da música da Rita Lee aí para ilustrar mais ainda essa conversa, esse bate-papo aqui com Miriana Casagrande, terapeuta sexual, falando sobre a importância da terapia sexual, sobre a importância de se entender, de compreender dentro do relacionamento e resolver algum problema que pode estar tirando aí essa finalidade, né, do prazer na relação. Como é que a cultura brasileira, Miriana, ela influencia nessa percepção, no comportamento em relação ao sexo? Culturalmente falando, você viu que eu abri o podcast falando de interior de São Paulo, porque na verdade no interior a coisa é um pouquinho mais complicada, por isso que eu falei do desafio de você abraçar essa profissão aqui em Mogi Guaçu. Conta pra gente. Com certeza, estar no interior realmente é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu tenho mais possibilidades, porque tem mais pessoas que precisam, porque aqui as pessoas ainda cultivam muitas crenças que são disfuncionais para a sexualidade, mas ainda é muito difícil de falar sobre o assunto porque as pessoas têm muitos tabus e muitas crenças, e especialmente em questão religiosa. O Brasil é o segundo país mais cristão do mundo, e não tem nada de errado, né, em ser cristão, mas é uma crença que muitas vezes acaba atrapalhando a sexualidade porque torna a sexualidade mais rígida. Então, quando a gente tem um pensamento rígido sobre qualquer aspecto, né? E no caso a sexualidade, isso fica mais difícil da gente explorar novas coisas, conhecer novas coisas, se abrir para novas experiências. Então, com certeza, esse é um fator que acaba impactando bastante aqui no Brasil. A gente vê outros países, né? Que eu acabo acompanhando também outros países, como que funciona a sexualidade de outros países, e assim, estão muito mais avançados. Então, a gente está um pouquinho atrás, mas eu acho que de uns anos para cá, especialmente depois da pandemia, teve um boom, sim, de pessoas falando sobre sexualidade, de pessoas se interessando mais, então mudou bastante. Então eu vejo assim um futuro promissor. Teve alguma situação curiosa, engraçada, estranha, algum constrangimento lá atrás, quando você começou a esse trabalho? Cerca de 8, 10 anos, você me falou, né? Isso, faz 8 anos. Sempre tem, né? Acho que é uma das coisas mais, assim, que acontece... A pessoa chegou e falou, Miriana, o que você está fazendo? O que é isso? Acho que assim, não, mas assim, as pessoas têm medo de como, no início, eu até acompanhava, por exemplo, chá de lingerie, esse tipo de evento, sabe? Aí as pessoas tinham medo de como que eu iria me vestir nesses lugares. Então, assim, porque elas achavam que eu ia chegar vestida de lingerie para apresentar os produtos. Então, assim... não sou modelo. É uma coisa meio desesperadora. E hoje, na terapia, algumas coisas que acontecem, por exemplo, assim, a pessoa fica super desconfortável achando que vai fazer sexo na minha frente. Que o casal vai ter que fazer sexo na minha frente para eu ver como eles fazem sexo e apontar os erros. Eles achavam isso lá atrás? Não, até hoje. Essa coisa da lingerie já foi desmistificada, mas essa coisa da terapia ainda tem bastante, né? De mulheres que se depilam para ir na terapia porque acha que eu vou... Vai mostrar. Vai precisar mostrar. Vai precisar mostrar alguma coisa. Então, ainda tem esse medo assim, em relação a isso, porque... e não é nada disso, gente. E teve alguma situação engraçada, sem revelar nomes aí? Ou, geralmente é isso não, mesmo? Geralmente é isso. Tem nada específico. Miriana, quais são as maneiras mais simples, dicas que você pode dar aí, que as pessoas podem realizar no dia a dia para melhorar a sua saúde sexual? Eu acho que a primeira coisa é procurar fontes de informação de qualidade para acompanhar. Porque eu acho que a primeira coisa é você saber por onde, você ter um conhecimento de onde começar. Se você não conhece absolutamente nada, e muitas pessoas têm realmente uma sexualidade muito rígida, então não tem conhecimento de quais outras coisas elas podem experimentar, ela não consegue nem imaginar algo diferente daquilo. Então, acompanhar profissionais qualificados que consigam, né, trazer essas ideias, vamos dizer assim, para esse casal, e aí depois sentar junto com a parceria e conversar. Essa é a parte que, infelizmente, não é tão simples assim, né? Não é sentar e conversar. Então, nesse caso, para quem tem muita dificuldade, é sempre buscar terapia, porque é o que vai ajudar a melhorar essa comunicação. Então, o ideal é se preparar para depois conversar. Isso, pensar primeiro de repente... quais são as coisas que eu gosto, o que eu tenho vontade, só que
muitas pessoas não conseguem nem pensar em algo diferente porque está muito fechado naquilo que sempre fez, do jeito que sempre foi. Então, a pessoa, ela procurando informações de qualidade, até na internet mesmo. Hoje a internet tem tanta coisa, né? Você tem alguma dica aí? Tem a Siga Burlesca. Sim, Siga Burlesca. Lá a gente tem bastante conteúdo de qualidade e informação que é de acordo com evidências científicas. Então, a gente não traz coisas assim, não são vozes da minha cabeça, gente. É tudo, a gente traz coisas que são testadas e que têm eficácia na maioria das pessoas, né? Tá, então tem essa possibilidade também. Você pode entrar em contato, daqui a pouquinho a gente vai passar os contatos da Miriana Casagrande, mas você já pode fazer uma prévia aí na internet, né, nas redes sociais, para saber algumas dicas de como descobrir se há um problema, como resolvê-lo e como chegar no companheiro, na companheira, para conversar sobre isso e buscar uma solução. E quem sabe até bater um papo, fazer uma consulta com a terapeuta sexual. Como que a tecnologia e as redes sociais influenciam nos relacionamentos hoje nessa questão da sexualidade? Instagram, Facebook, enfim, a internet num todo. Tem o lado positivo, que eu acho que é esse de trazer a facilidade ao acesso, né, à informação. Então, hoje na internet você consegue, sim, ter informação de qualidade. Lógico que tem um monte de informação falsa, informação errada, né? Só que aí tem a dificuldade de você entender o que é bom e o que não é. Mas, especialmente, eu acho que o maior problema da tecnologia hoje é porque as pessoas têm feito menos sexo. Saiu uma pesquisa recente, inclusive, que a geração Z é a que faz menos sexo de toda a história. Porque as pessoas hoje elas têm muitos estímulos. Então, às vezes, elas acabam preferindo outros estímulos a fazer sexo. Porque quando a pessoa faz sexo e não é um sexo de qualidade, não é prazeroso, por que ela vai fazer isso de novo, sendo que a gente tem um monte de opções mais interessantes na internet para ficar fazendo, para ocupar o tempo, do que fazer sexo? Essa é a realidade. Então, isso vale para todas as outras gerações, mas especialmente as gerações mais novas, elas estão fazendo cada vez menos sexo. Então, por isso que a gente precisa fortalecer esse pensamento de que sexo é saúde e que é importante que seja feito com prazer. Porque o sexo prazeroso é o que reforça o nosso desejo, né? Quando a gente faz uma coisa que é gostosa, a gente quer fazer de novo. Então, por isso que o prazer ele é o foco principal sempre. Então, se a pessoa está sentindo mais prazer em ficar vendo série todo dia, ficar mexendo no celular todo dia, é porque as coisas não estão indo bem. Provavelmente. E precisa descobrir o que não está indo bem, por quê? É provado cientificamente que fazer sexo é melhor do que assistir uma série. Com certeza. Independente da série. Não que assistir série não seja bom. Com certeza, dá para associar as duas coisas, mas hoje em dia tem muito estímulo, né? As pessoas não veem só série, as pessoas ficam ali no TikTok rodando feed por horas. TikTok, às vezes o dia inteiro. Então, não tem vontade de fazer sexo. Vai ouvir rádio. Ouvir rádio dá para ouvir rádio e fazer ao mesmo tempo. Não atrapalha. Colocar uma musiquinha e pode ser até um estímulo. Tá certo. Gente, estamos conversando aqui com a Miriana Casagrande, ela é terapeuta sexual e está falando da experiência dela de trazer esse trabalho, de fazer esse trabalho em Mogi Guaçu há cerca de 8 anos. Você falou agora há pouco sobre o nome. Eu tenho uma curiosidade, na verdade até sei, né? Mas eu gostaria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes e espectadores sobre o nome da empresa que você criou lá atrás, que é Burlesca. Por que esse nome Burlesca? O que tem a ver? Tem a ver com sexualidade? De certa forma tem a ver mais com rebeldia. O nome Burlesca ele foi inspirado no movimento burlesco, que é um movimento que nasceu lá nos anos 20, e ele ganhou força depois nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial. E era um movimento que era um movimento político, artístico, de dança. E a principal preocupação deles era de acolher todas as pessoas, né? Todas as pessoas de corpos diferentes, de orientações sexuais diferentes, que naquela época ficou muito à mercê assim, da sociedade, né? Então, esse era o principal objetivo deles. E era um movimento que a gente sempre gostou, enfim, eu sempre acompanhei. E a gente pensou nisso justamente porque a sexualidade ela também é uma forma de quebrar, assim, romper, né, os paradigmas da sociedade. Falar sobre sexualidade abertamente ainda é um ato de rebeldia, né?
E também porque a sexualidade, ela é para todos. Então, independente do corpo que você tenha, da idade que você tenha, da orientação sexual, do gênero, ainda assim a sexualidade é para você. Então, foi pensando nisso que a gente pensou nesse nome e acho que deu certo. Tá, quando ela falou a gente pensou nesse nome, é porque você conta com um apoio importantíssimo, né? Sim, Mesmo porque quando você vai falar sobre sexualidade, você, uma moça, ia falar com casais, com mulheres, até com homens, e o seu marido sempre teve do seu lado, né? Com certeza. O Willier. O Willier. O Willier é meu esposo e ele tá comigo desde o início, né? Facilitou então, o fato de ser um casal, né? Isso também ajuda até nos atendimentos, né? Porque muitas pessoas têm esse medo até de ir falar com uma terapeuta sexual ou até mesmo para comprar os produtos, enfim. Então, quando a pessoa chega lá e tá eu e meu esposo, parece que assim, né? Porque a gente atende mais casais. Então, quando vai o casal, e a gente é um casal também, a gente tá juntos há 20 anos. Então, a gente conhece entende um pouquinho de relacionamento, não só porque a gente estudou, mas porque a gente já viveu na prática, né? Então, as pessoas veem que tudo que a gente fala não é só da boca para fora, porque a gente vivencia isso no nosso dia a dia também. Como é que foi lá no começo? Vocês dois conversando, como é que surgiu a ideia, o start? Como é que vocês sincronizaram essa ideia juntos? A gente sempre foi curioso, né? A gente sempre conversou muito sobre sexualidade desde o início do nosso relacionamento. A gente começou a namorar, eu tinha 16 anos, então assim, vocês imaginam, né, que era bem ali na adolescência, então era cheio de curiosidades. Então a gente sempre foi muito aberto para conversar sobre tudo. E aí a gente já tinha muita curiosidade, já gostava dos produtos, né? Porque a gente começou como sex shop, então a gente já tinha bastante curiosidade, já gostava de usar, de entender como é que era esse negócio todo. Então, quando a gente começou falou assim, a gente decidiu, vamos trabalhar com isso? A gente pensou primeiro em fazer uma coisa que fosse diferente, que fosse um trabalho sério. A gente vê muita coisa na internet, principalmente, em que é associado ao assunto da sexualidade com piadas, né? Com gozação, assim. E não tem nenhum problema nisso, porque isso também atrai pessoas, né? Mas a gente queria falar de forma séria, porque é o nosso jeito, né? Então a gente falou, vamos dar a nossa carinha. E aí a gente começou com os produtos, mas depois também a gente viu, assim como eu me aprofundei na sexualidade, ele se aprofundou no estudo do relacionamento, né? Do comportamento humano, porque isso é fundamental. O sexo é comportamento, então não tem como falar de sexualidade sem falar de comportamento também. Miriana, na sua opinião, de que forma a sexualidade pode ser ensinada de uma forma leve, tranquila, principalmente para os jovens? Você falou agora há pouco a respeito de um problema que você diagnosticou, aliás, que a sociedade diagnosticou, que estão perdendo tempo demais com outras coisas e deixando de praticar sexo, que é saúde. De que forma isso pode ser levado para os jovens sem esbarrar naqueles obstáculos que você já colocou? A educação sexual, na verdade, deveria ser, no mundo perfeito, no mundo ideal, no mundo ideal, desde sempre, em toda oportunidade, desde criança, porque a criança ela também tem sexualidade, lógico que não tem a ver com o sexo ainda, né? O sexo só vai começar a se desenvolver lá na puberdade mesmo. Mas quando a gente fala com uma criança sobre respeito do próprio corpo, sobre respeitar o corpo do outro, sobre consentimento, sobre higiene, tudo isso também faz parte da sexualidade, deve ser ensinado desde sempre, e toda oportunidade que tiver, os pais devem aproveitar para falar sobre o assunto. Como é muito difícil para os pais, às vezes, falar sobre o assunto, então fica mais difícil para as crianças também terem essa educação ideal, né? E aí chega na adolescência, a informação que a criança recebe vai ser sempre da internet, dos amigos. E quanto mais fechada for a comunicação dentro de casa com os pais, mais difícil vai ser de conseguir fazer essa comunicação. O ideal é começar em casa. Começar em casa e desde sempre, desde criancinha, né? Enquanto a criança começa a entender alguma coisa. Mas depois que a criança, vamos supor, já esse adolescente já é adulto, já está ali, né, na fase de puberdade, além disso, e não teve essa comunicação aberta com os pais, é muito difícil o pai conseguir estabelecer essa comunicação depois
que já cresceu, vamos dizer assim. O problema está aí justamente, né? Porque se não aprende em casa, aprende na rua. Vai ou aprender na de internet. outras formas. E às vezes, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, de forma errada. Com certeza. Hoje também existem pesquisas que mostram que os adolescentes estão cada vez mais fazendo uso de substâncias e fazendo sexo sem proteção, tanto que muitas infecções sexualmente transmissíveis que já tinham sido assim, ficado no passado, né? Elas estão voltando com muita força. Então, isso é um sinal de que a gente precisa melhorar essa educação. Como esses adolescentes já não tiveram uma educação ideal ali com os pais quando era criança e não tem esse canal de comunicação aberto, eles não vão perguntar para os pais. Então, isso não vai acontecer, infelizmente. Mas onde a gente pode ainda fornecer educação para esses adolescentes é através da rede de apoio. Então, profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, eles têm que estar aptos para poder atender um adolescente e falar sobre sexualidade com eles. E isso, infelizmente, hoje também é algo que não acontece, né? Muitas vezes você vai num posto de saúde e o assunto da sexualidade nunca é nem levado em consideração. A escola também deveria falar. Então, muitas vezes não fala. Então, assim, o problema nosso é bem mais profundo, né? Porque é um problema de educação sexual de uma geração. Então, eu penso que, assim, ainda existe a rede de apoio que pode fazer esse papel, mas aí os profissionais precisam se atualizar para poder conseguir ter competência de falar com esses adolescentes de forma tranquila, porque aí sim eles vão conseguir se abrir, coisa que é muito difícil acontecer dentro de casa, já que já não existe essa comunicação aberta. Agora, se existe, aí aproveitar para conversar, para acolher teu filho, para perguntar, para ser interessado na vida dele, que geralmente eles estão a fim de conversar. Às vezes meio constrangidos, mas com jeitinho. Com certeza. Com jeitinho você consegue quebrar essa barreira aí, né? Com certeza. E ainda mais se você já teve essa comunicação, sempre se comunicou bem com seu filho, falar sobre isso com ele deve ser um assunto que fazer parte do dia a dia, porque aí sim ele vai se sentir aberto para falar com você. Qual que é o papel da autoestima? Vamos falar sobre autoestima agora? Qual que é o papel da autoestima na saúde sexual e nos relacionamentos? Como é que lidar com isso? É fundamental, né? A nossa autoestima é como a gente se vê e no sexo a gente depende do nosso corpo. Então, se você não tem uma boa imagem corporal, isso com certeza vai impactar na autoestima. E isso também é uma coisa que pode ser fortalecido dentro do relacionamento, né? Então, elogiar, fazer atos que mostrem que você, né, gosta do corpo do outro, que não ficar colocando defeitos. Eu vejo muitos casais que ficam assim, tirando sarro, mesmo que de brincadeira. Essa coisa da brincadeira a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma brincadeirinha ali no meio dos amigos, mas a pessoa acaba internalizando esses sentimentos e pode sim afetar a sexualidade. Então, assim, geralmente pessoas que têm, especialmente mulheres, que têm uma autoestima boa, elas têm uma quantidade de orgasmos muito maiores, então isso está descrito na literatura também. E os homens também, a gente acha que homem vem com autoestima impecável, mas na verdade não é assim que acontece, né? Os homens, além da autoestima, outra coisa que afeta bastante os homens também é a situação financeira. Então, o financeiro também é algo que impacta diretamente na sexualidade masculina e precisa ser levado em consideração. Quando um homem, no relacionamento, se abre para a parceira, precisa também ter uma escuta ativa, né? Porque muitas mulheres acham que o homem tem que sempre ser o inabalável, né? Sempre ser o provedor, sempre estar ali pronto para tudo, e não é bem assim. O homem também é um ser humano que tem sentimentos, ele não foi ensinado a verbalizar esses sentimentos, mas eles estão ali e podem sim impactar na sexualidade também. Tá certo. Ainda falando sobre esse relacionamento, qual é a forma correta de lidar com as diferenças de desejos sexuais dentro do relacionamento? O marido gosta de uma coisa, a esposa de outra, o companheiro gosta de uma coisa, o companheiro de outra. Como é que se lida com essa situação? Quase sempre é isso que vai acontecer, né? Porque são pessoas diferentes, com desejos diferentes, com vontades diferentes, fantasias diferentes. Quando a pessoa tem um repertório muito rígido, né, que é a pessoa que faz sempre a coisa do mesmo jeito e só gosta de uma coisa, fica mais difícil de trabalhar essas questões. Então, o primeiro passo aí é fazer com que a pessoa, ajudar ela a ver um leque de possibilidades para ela explorar. E aí, entender quais são as coisas que os dois têm em comum. Porque alguma coisa vai ter que os dois vão se interessar juntos, e aí explorar mais essas coisas que os dois têm em comum. Às vezes, tem coisas que vão ficar só na nossa imaginação. Então, se é uma coisa que
só agrada um e o outro não, o outro pode usar isso na imaginação dele, porque existe a nossa sexualidade individual, existe a nossa sexualidade em parceria. Precisa verbalizar, né? Não, pode até verbalizar, mas assim, se é uma coisa que o outro não se interessa, você pode usar na sua imaginação, na sua fantasia, para aumentar o seu erotismo, o seu desejo. Não tem problema nenhum nisso. Mas quando a gente quer melhorar o relacionamento em parceria, então encontrar esses pontos em que os dois... alguma coisa ali, os dois vão gostar igual, nem que seja um beijo na boca, vai ser interessante para os dois e explorar, fazer com que essa coisa em questão seja cada vez mais gostoso e ir encontrando outros pontos que os dois concordem e querem experimentar. É importante a pessoa entender que ela tem desejos particulares dela, mas e sente prazer nesses desejos, ou pelo menos imagina que vai sentir prazer nesses desejos, mas um prazer bem interessante no relacionamento é ver o parceiro ou a parceira tendo prazer, né? Com certeza. Sentir a satisfação do outro lado. Verbaliza. E é importante também que o parceiro ou a parceira verbalize essa satisfação, né? Verbalizar no sexo é tudo de bom, né? Igual como diria no mundo ideal, mas as pessoas, infelizmente, às vezes até... Tá gostando, mas não tá falando. Não então... tá ali em completo silêncio. Então vou ter que adivinhar. Por isso que a comunicação sexual não é... Ter uma comunicação assertiva no sexo não é só conversar depois, né? Lógico que essa é a parte mais importante, mas ali no sexo também. E a gente tem... A maior parte da nossa comunicação é não verbal. Então a gente vê as expressões do corpo, vê as expressões do rosto, as contrações musculares, tudo isso está mostrando que o outro está assistindo prazer. Não precisa falar, né? Mas um sorriso, uma expressão ali já resolve. Né? Não parecer que está morto, né? Quais são outras dicas que você daria para manter essa chama acesa, principalmente em relacionamentos longos? Você que já está num relacionamento longo, né? 20 anos de relacionamento. Qual a dica para manter a chama acesa, não cair na famosa e tão famigerada rotina? Eu acho que a rotina, ela faz parte da vida, não tem como evitar, né? Assim, e até é saudável que tenha uma rotina que seja saudável, né? Obviamente. Mas eu acho que sempre, quando a gente conversa sobre sexo, mesmo que a gente não faça, só o fato de falar sobre o assunto pode trazer esse desejo, vai manter sempre esse desejo ativo, porque você está se comunicando, sabendo o que o outro gosta, e entender também que, igual, por exemplo, faz 20 anos que eu estou num relacionamento. Eu não sou mais a pessoa que eu era quando eu tinha 16 anos, assim como meu esposo também não é. Então, a sexualidade, ela também vai mudando com o passar do tempo. Então, coisas que eu gostava antes, hoje posso não gostar mais. Ou coisas que eu nunca tive interesse, pode ser que agora tenha interesse, assim como ele. Então, o outro é sempre uma descoberta. Então, quando você se conversa, você se comunica sobre sexo abertamente com a sua parceria, você vai vendo que sempre tem algo novo surgindo. Sempre tem uma coisa. Nossa, mas você nunca tinha falado disso. Porque... não tinha interesse até então, mas agora estou tendo interesse. Então, sempre vai surgir coisas novas para experimentar. Experimenta, não gostou, não faz mais. Exato. E trazer uma novidade. E a novidade pode ser qualquer coisa. Quando a gente fala de novidade, especialmente pelo fato de ter uma loja, as pessoas acham que é só um produto, só um vibrador que vai ser uma novidade. Mas, na verdade, uma novidade pode ser fazer sexo fora da cama. Muitos casais não fazem, nunca fizeram no sofá, por exemplo, nunca fizeram no banheiro. Então, isso é uma novidade. Fazer uma posição diferente. Procurar um lugar seguro também, né? Tem gente que quer inventar demais. Cuidado. Aqui é crime. Posições diferentes. Fazer posições diferentes. Então, qualquer coisa que saia... fazer um toque diferente. Você sempre faz o toque do mesmo jeito. Você sempre beija do mesmo jeito. Fazer diferente. Você sempre faz com a mão direita, faz com a mão esquerda. Então, tudo isso vai mudar. Trocar música. Trocar a música de fundo. Tudo isso são novidades. E a novidade é o que mantém o nosso cérebro com a sensação de que a gente está vivo, né? Que a gente não está só, assim, os dias estão passando e a gente não está nem percebendo. Mas, Miriana, eu sou muito tímido. Não eu, no caso. Estou colocando aqui. A pessoa é super tímida. Tem vontade de falar, mas a timidez, mesmo estando ali, morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, como quebrar essa timidez, essa vergonha de falar para o parceiro, para a parceira, que de repente precisa melhorar alguma coisa? Pode se surpreender com os tímidos, né? Mas perde a timidez, né? Em dados momentos. Mas você pode, ao invés de falar, demonstrar o que você tem interesse fazendo.
E aí vai observando o outro para ver se há consentimento nessa nova empreitada aí. Às vezes o silêncio fala mais que 1000 palavras, Sim, é isso? Porque nosso corpo também fala, vai experimentando. E para quem é tímido, usa outros recursos, como o WhatsApp, né? Manda uma mensagem, fala por mensagem. Quanta gente conversa... Fala uma besteirinha ali conta tudo por mensagem, que tem vontade, porque aí na hora H não precisa falar, espera entendeu? vir do lado de lá. E a gente tem também um recurso muito legal, que são os jogos eróticos. São jogos que são feitos especialmente para casais. E são jogos que vão facilitar a comunicação, facilitar com que você fale, que você demonstre aquilo que você não consegue falar. Então, também é um excelente recurso e que ajuda muito, inclusive, na terapia. Legal. Agora vamos falar sobre a loja virtual, que acabou gerando um novo caminho. Quais são os produtos hoje mais procurados pelas pessoas, pelos casais, na hora de dar uma incrementada ali na relação? Eu vou falar todos, mas aí fica... Não, mas você tem que ter um ranking ali. Quando você vai renovar os pedidos, o estoque, você tem... Tem. Lubrificante. Eu adoro a vela. A vela é maravilhosa. Inclusive, a vela massageadora, né? E aí é uma coisa que é um dos produtos que eu mais gosto. Então, assim, eu tento vender para todo mundo. Olha eu contando as coisas aqui, depois eu vou levar duras. Não posso contar essas coisas em público. Eu tento vender a vela para todo mundo, porque eu falo que todo mundo tinha que experimentar pelo menos uma vez. E todo mundo que experimenta ama. Só que muitas pessoas ainda são resistentes porque é uma vela, né? A pessoa acha que vai queimar vai pegar fogo e não queima. É uma vela feita especialmente para isso. Então, ela é uma vela especial para massagem, ela derrete, vira um óleo e é uma sensação maravilhosa. Aliás, as massagens são todas assim sensacionais, mas as pessoas têm um pouco de preguiça. A maioria das pessoas, quando a gente fala assim, é uma coisa que vai demorar muito, e muitas pessoas também não têm condições, não tem tempo mesmo, assim, né? Às vezes tem filhos que moram junto, né, assim, que tem o quarto próximo, ao lado ali, do lado. E aí fica difícil realmente ter um tempo para poder aproveitar, por exemplo, numa massagem. Mas um dos produtos que a gente mais vende, que também, assim, eu sempre falo que é produto que a gente tem que ter na cabeceira, que é um lubrificante. Muitas pessoas, muitas mulheres têm dificuldade, por exemplo, na penetração, porque sente dor, desconforto, e tem a ver com falta de lubrificação. A mulher pode ter diferentes... A lubrificação pode mudar com o decorrer da vida por inúmeros motivos. Então, ter um lubrificante ali à mão é sempre ótimo. Tem lubrificantes com sabor, que são os mais vendidos, porque aí você pode usar também no sexo oral, fazer... Né, ter um sabor diferente, uma coisa a mais ali na relação também. E é um produto rápido, fácil de usar. Então, hoje são os produtos que são mais vendidos. E os vibradores, que revolucionaram aí o prazer feminino. Mudaram muito. Existe, de 10 anos para cá. E tem uma infinidade, né, de modelos. E cada dia surge mais coisa. Tem cada vez que sai alguns modelos nossos e falam, meu Deus... Que é isso, né? Deixa eu descobrir como é que funciona ainda. Tem umas lingeries, né? Tem umas fantasias. Tem bastante. Tem bastante produto. Ou seja, o mercado é muito grande. E, de repente, as pessoas só pensam nos vibradores, mas tem muita coisa interessante, né? Não, igual eu falei, por isso que eu falei que vende de tudo, na verdade, porque... até as coisas mais diferentes a gente acha que não vai ter... vai ter poucas pessoas que vão se interessar, mas, na verdade, as pessoas se interessam. Até porque muitas pessoas não conhecem algumas práticas, então quando ela fica conhecendo um produto ou determinada prática, ela acaba se interessando para experimentar, e também porque as pessoas têm gostos muito diversos, então os produtos eles têm que atender os gostos todos, né, as vontades todas, então por isso que tem bastante produto e com certeza vai ter um que vai agradar você e a sua parceria. Tá certo. Não é o objetivo da entrevista, do bate-papo, mas já vamos aproveitando, já vamos fazer o merchan dela aqui. Lógico. Departamento comercial, depois você acerta comigo. Como encontrar você, como encontrar a Burlesca? A Burlesca é @sigaburlesca no Instagram, ou Burlesca no Facebook, ou o site também é burlesca.com.br. Burlesca com K, né? Burlesca com K. Isso. E eu tô lá na Burlesca. Tirando uma dúvida sua, a vela, você usa ela apaga para usar ou usa acesa? Eu uso acesa. Você usa acesa? Uso, porque eu não gosto de ficar ali acendendo, apagando. Apagando. Mas a recomendação é que se use apagada só porque geralmente... Acende, faz o líquido e aí espalha, faz a massagem. Espalha, e apaga. Eu não tenho paciência, então deixo acesa, porque senão tem que ficar acendendo, apagando. Acendendo, não tem apagando. Perigo de virar a vela acesa ali, não? Tranquilo? Nunca aconteceu. Não deixa nenhum tecido, nada esvoaçante perto.
Miriana, foi um prazer imenso receber você aqui no podcast Isso Que Importa. Muito obrigado. Bate-papo gostoso. Você viu só como foi tranquilo? E eu espero que os nossos ouvintes e espectadores tenham gostado. Muito obrigado. Muito obrigada, o prazer foi meu. Tá certo. Vou pedir para o Vinícius agora, o nosso produtor / diretor, soltar o som da Rita Lee, um trechinho só para o YouTube não derrubar o nosso vídeo. E é claro que Rita Lee e esse clássico aí da música você acompanha na programação da Nova Onda FM. Podcast Isso Que Importa volta na próxima semana com mais um convidado especial. Tchau, tchau.